Banco do Brasil e Bradesco são dois dos maiores bancos do nosso país, que passaram recentemente por turbulências nos seus resultados, o que derrubou o preço das ações. Mas qual delas se configura a melhor oportunidade de investimento hoje? Nesse vídeo nós vamos analisar esses dois bancões da nossa bolsa, através dos seus indicadores e resultados apresentados no primeiro trimestre de 25, vamos projetar lucros e dividendos que elas podem entregar nesse ano e, claro, calcular junto com vocês o preço teto para cada uma delas. Então já pega papel e caneta e bora estudar essas empresas comigo? Meu nome é Igor Prado e bem-vindos ao canal Aposentando. Bom pessoal, uma coisa que é sempre interessante a gente estar pontuando é por que é interessante se investir no setor bancário aqui no Brasil. O setor bancário ele se enquadra naqueles setores perenes da nossa economia. Isso significa que eles vão desempenhar bem ou razoavelmente bem em qualquer cenário econômico que a gente possa ter aqui no nosso país. E no Brasil, especialmente, é interessante você investir nesse tipo de setor, porque aqui as coisas são muito instáveis. E a gente vive passando por crises econômicas com cenários de expansão de juros e contração de juros muito frequentes. Diferente de um país desenvolvido, como por exemplo os Estados Unidos, que passam por esses ciclos muito espaçadamente, né? Aqui não, aqui a cada 3, 4, 5 anos no máximo a gente está passando por um ciclo desse. Então ter empresas de setores perenes dentro da sua carteira vai fazer com que você tenha a capacidade e tranquilidade de passar por todos esses períodos com empresas que conseguem desempenhar bem tanto em um quanto em outro. E normalmente as empresas dos setores perenes também são empresas que pagam bons dividendos, o que acaba se mesclando então com a estratégia de dividendos crescentes, que é a que eu utilizo. E a gente consegue ver que essa estratégia ela foi assertiva ao longo dos últimos anos, quando a gente olha para o índice IDIV, né, que é um índice da B3 que detém somente empresas boas pagadoras de dividendos. E a gente vê que nos últimos 5 anos ela conseguiu vencer tanto o CDI, quanto o IPCA, quanto o próprio Ibovespa. E em 10 anos a diferença é ainda maior, né, com o IDIV chegando a 275% de valorização, contra 143% do CDI, 69% do IPCA e 158% do Ibovespa. O que mostra pra gente que sim, essa é uma boa estratégia para se seguir no Brasil e que entrega ótimos resultados. E é por isso que a maioria das minhas posições dentro da minha carteira hoje são de empresas boas pagadoras de dividendos. A gente pode ver aqui que em primeiro lugar a gente tem BB Seguridade, pagando 10,61 de yield on cost, CPFL Energia com 8,03, Sanepar com 8,73% e Banco do Brasil com 9,13%. Bom, e adotando então essa estratégia é praticamente impossível que você não tenha algum banco na sua carteira, porque dentro do Brasil o setor financeiro, e mais especificamente aqui os bancos, são dos maiores pagamentos de dividendos da nossa bolsa, o que faz com que você não consiga fugir de uma ação dessas, pelo menos na sua carteira. E dentro desse setor, então, hoje pegamos para estudar Banco do Brasil e Bradesco, duas ações que passaram por umas turbulências nos últimos anos. O Banco do Brasil, na verdade, mais recentemente, onde na verdade nesse ano é que ele obteve problemas nos seus resultados e acabou tendo uma caída nas suas ações. Já o Bradesco não. O Bradesco teve problemas no final de 2023 e 2024 e agora já vem apresentando uma recuperação, que a gente vai ver pelo resultado dos dois. Começando analisando o Banco do Brasil, a gente vê que o lucro líquido ajustado dele no primeiro trimestre de 25 foi de 7,4 bilhões, o que foi muito abaixo do que estava sendo esperado pelo mercado, né, que era um lucro de aproximadamente 9 a 9,3 bilhões de reais. Também teve uma queda na sua margem financeira bruta e teve um aumento significativo também no seu custo de crédito. Itens esses que saíram fora do guidance da empresa, e os únicos itens que se manteve dentro do guidance da empresa foram a receita de prestação de serviços, com 8,4 bilhões, e as despesas administrativas, com 9,5 bilhões. Então aqui a gente consegue enxergar a queda no lucro líquido ajustado do banco, onde ele saiu de 9,3 bi no primeiro tri de 24 e 9,6 bilhões no quarto trimestre de 2024 para 7,4 nesse primeiro tri. Uma queda de 20,7% contra o primeiro trimestre do ano passado e de 23% em relação ao último trimestre do ano passado. E ele teve o seu ROI saindo de 21,7%, que já tinha caído para 20,8% no quarto trimestre de 2024, porém ainda acima de 20%, que é um ótimo ROI para um banco, caindo agora para 16,7%. E com tendência de ainda cair mais para o segundo trimestre desse ano, que é o consenso do mercado hoje, que o banco vai ter um ROI ainda menor e um lucro também menor do que o primeiro trimestre desse ano. E os motivos para essa queda no lucro foram principalmente o aumento do custo de crédito, que se deve ao aumento da
da inadimplência do banco, né? A gente vê que aqui a maior parte do custo de crédito é referente a despesas de PCLD e a perda esperada para 2025, que saiu de 10 bilhões no primeiro TRI de 24 para 11,1 bilhões no primeiro TRI de 25, com um aumento de 18,9% nesse período. Aqui a gente consegue ver que a carteira de crédito do banco teve um aumento legal no último ano, né? Saindo de 1,1 trilhão no primeiro TRI de 24 para 1,27 trilhões no primeiro TRI de 25, um aumento de 14,4%. Porém, a inadimplência também subiu drasticamente, né? Saindo de 4,1 no primeiro TRI de 24 para 4,6 no último trimestre do ano passado e agora para 5,5% no primeiro trimestre de 2025. Isso é inadimplência de 30 dias. A inadimplência de 90 dias saiu de 2,9 para 3,8, o que fez com que pressionasse demais o lucro líquido do banco. E diferente do que alguns estão falando que o problema no Banco do Brasil foi só a carteira do agronegócio, na verdade ela teve um aumento da inadimplência em todos os seus segmentos, ou seja, do agronegócio, também de pessoa física e pessoa jurídica. Aqui em pessoa física a gente vê que saiu de 6,1 para 7,33, isso na inadimplência de 30 dias, já a inadimplência de 90 dias saiu de 4,7 para 5,1. Na pessoa jurídica nós saímos de 4,5 no ano passado para 6 agora nesse ano, isso na inadimplência de 30 dias, e na inadimplência de 90 dias saímos de 3,1 para 4,0. E no agro é mais preocupante, porque saiu de 1,7 na inadimplência de 30 dias em março do ano passado para 4,1 agora. E na inadimplência de 90 dias saiu de 1,1 no primeiro TRI do ano passado para 3,0 agora, o que é um aumento muito expressivo. E outro motivo por trás dessa queda enorme no lucro do Banco do Brasil foi a adoção agora nesse trimestre da resolução da CMN 4.966 de 21, em que classifica a perda esperada por estágio, o que os outros bancos já vinham adotando em outros relatórios, mas o Banco do Brasil deixou para adotar somente nesse, o que fez com que o problema aumentasse de magnitude. Ou seja, para nós entendermos o ponto que o Banco do Brasil se encontra hoje, a gente consegue ver que ele não passou pelo seu pior momento ainda, mas deve estar chegando próximo dele, com seu pico de inadimplência estimado para agora o segundo trimestre de 2025. Já o Bradesco já passou pelo seu pior momento de crise de inadimplência e vem se recuperando, crescendo seus lucros e sua rentabilidade e mostrando para o mercado que ele pode voltar sim a ser um banco muito lucrativo e entregar retornos consistentes para o seu acionista. A gente vê que ele conseguiu entregar um retorno de 5,8 bilhões de lucro líquido no primeiro TRI de 24, resultado esse que foi 8,6% a mais do que o apresentado no quarto trimestre de 2024 e 39% a mais do que foi apresentado no primeiro TRI do ano passado. Ou seja, uma recuperação absurda do Bradesco já no seu lucro líquido. A gente consegue ver que as receitas do banco vêm crescendo e saiu de 28 bilhões no primeiro TRI de 24 para 32,3 bilhões no primeiro TRI de 25, tendo um aumento então na sua margem financeira total, na receita de prestação de serviços e também na sua operação de segurança, previdência e capitalização, com incríveis 32% de aumento ano contra ano. A carteira de crédito do banco também vem tendo um aumento bem substancial no último ano, chegando ao aumento de praticamente 13% em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando então a sua carteira de crédito expandida com R$1 trilhão nesse primeiro TRI de 25. E aqui a gente consegue enxergar a PDD do Banco Bradesco e o pico que ela teve lá no quarto trimestre de 2022, que foi a crise das Americanas, que ela chegou em 6,7% da sua carteira de crédito como provisão para devedores duvidosos. Depois dessa, ela vem numa trajetória de queda dessa PDD e hoje está conseguindo apresentar 3% somente, o que demonstra que o banco conseguiu sim controlar a sua PDD. E aqui a gente consegue enxergar toda a ciclicidade que tem dentro de um negócio bancário, né? Em que existem momentos em que a inadimplência está baixa e o banco acaba afrouxando as suas regras para a concessão de financiamento, o que faz com que alguns clientes com baixa capacidade de crédito adquiram crédito no banco. Isso logo depois faz com que o banco tenha uma explosão na sua inadimplência, o que faz o banco ter que apertar novamente a sua cessão de crédito, fazendo com que a inadimplência volte a baixar depois de um tempo. E depois começa o ciclo todo de novo, né? Em que ele afrouxa novamente os critérios para poder ceder crédito, a inadimplência explode, ele aperta, a inadimplência baixa e assim sucessivamente. E aqui no índice de inadimplência do Bradesco a gente consegue enxergar alguns pontos para se ter um pouco de atenção nos próximos trimestres daqui para frente. A inadimplência total do banco, que é essa vermelha mais grossa, ela vinha numa trajetória de queda e agora está passando por uma estabilização aparentemente. E a gente vê que as micro e pequenas empresas também vêm nessa trajetória de queda, já a pessoa física está passando por uma estabilização nesse momento, porém, as grandes empresas estão tendo uma guinada para cima, o que pode representar um risco para o banco.
E a gente vê que no último trimestre do ano passado elas apresentaram 0,1% de inadimplência e nesse primeiro trimestre de 2025 já apresentou 0,3%, ou seja, ela triplicou o seu índice de inadimplência do final do ano passado para o primeiro trimestre desse ano. E isso tem que ser um ponto de atenção para os próximos trimestres, pois pode fazer com que a inadimplência do banco volte a subir novamente. Um ponto importante para a gente estar sempre analisando no Bradesco também é o resultado da sua operação de seguros, que dentro de todas as operações do banco é com certeza a mais rentável. Então a gente vê aqui que o lucro líquido da operação de seguros saiu de 1,9 bilhões no primeiro TRI de 24 para 2,4 bilhões no primeiro TRI de 25. Uma alta de 25,3% em apenas um ano e ostentando um ROI de 22,4%, com um aumento bem expressivo também na evolução dos prêmios emitidos, de 7,3% ano contra ano, e também no valor dos seus sinistros retidos. E isso muito devido ao controle da sinistralidade, né, que vem na média de 80% no ano de 2023 e conseguiu abaixar para 76%, 77% em 2024. E já em 2025 ainda menor, né, com 70,9% de sinistralidade somente, o que faz com que ela consiga reter mais os prêmios emitidos, aumentando assim o seu lucro. E na questão de dividendos, a gente vê também uma crescente do Bradesco nos últimos anos, mas porém ele teve que ter um aumento expressivo no seu payout para poder acompanhar esse aumento de dividendos, porque o seu lucro caiu nos anos de 2023 e 2024. Mas esse ano ele conseguiu manter a sua lucratividade e está distribuindo um payout de 60%. E esse detalhe é importante para que a gente possa calcular o preço teto da ação lá no final do vídeo. Bom, passando agora para os indicadores de cada um dos bancos, a gente vê que o Banco do Brasil está sendo negociado hoje a R$ 21,14, com uma desvalorização de 16,13% nos últimos 12 meses, com PL baixíssimo de 5,57 vezes e um PVP de 0,67, o que faz com que ele seja um dos bancos mais baratos negociados na nossa bolsa hoje. E um dividend yield de 11,19%. Porém, isso aqui reflete os dividendos pagos nos últimos 12 meses, o que não necessariamente vai ser o dividendo que ele vai pagar daqui para frente. O banco apresentou uma queda enorme nos últimos 2 meses, referente a essa queda do lucro apresentada no primeiro TRI de 25. Porém, se a gente pega um cenário mais longo, a gente vê que o banco conseguiu sim entregar uma ótima valorização, com 211% nos últimos 10 anos e, se descontarmos a inflação, 84,8%. Já o Bradesco vem sendo negociado a R$ 13,81, com uma valorização de 28,2% nos últimos 12 meses, um PL de 7,77 e um PVP de 0,85, o que junto com o Banco do Brasil são dos únicos bancões que estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, o que na história do Bradesco é algo bem difícil de acontecer. E um dividendo de 8,19%. A gente vê que no último ano o Bradesco conseguiu entregar uma rentabilidade legal para o seu acionista, porém nos últimos 10 anos a rentabilidade não foi tão boa, entregando 68,5% de rentabilidade e 0,03% se a gente descontar a inflação. Como a gente pode ver aqui no histórico do PVP do banco, esse é um dos menores valores que o banco já ostentou na sua história, perdendo somente para o ano passado, em que ele chegou a ser negociado a 0,67 vezes, o que pode mostrar que por esse indicador o banco está realmente muito barato. Assim como também o Banco do Brasil, né, que está ostentando hoje um PVP de 0,67 e só fica atrás dos anos de 2021 e 2022, em que ele chegou a bater 0,58 de PVP e 0,63. E esses momentos se mostraram como ótimas oportunidades de investimento, né, porque quem comprou a 0,5 aqui em 2021 ganhou muito dinheiro com o Banco do Brasil. Pois se a gente olhar aqui qual preço ele estava sendo negociado em 2021, a gente vê que o preço era de R$ 11 aproximadamente. E hoje ele está sendo negociado a R$ 21, ou seja, pode ser uma ótima oportunidade nesse momento. Quando a gente compara os dois bancos, a gente vê que em quesito valorização, o Banco do Brasil deu um baile no Banco Bradesco nos últimos anos, principalmente de 2021 para cá, que o Banco do Bradesco vem andando de lado e o Banco do Brasil deu uma valorizada enorme nesses últimos anos. No quesito receita, eles caminharam praticamente juntos durante o período, mas agora, nesse momento, o Banco do Brasil teve um crescimento de 65% das suas receitas, enquanto o Bradesco cresceu somente 35%. Nos lucros, o Banco do Brasil entregou 184% de aumento de lucros nos últimos 10 anos, enquanto o Bradesco somente 5,6%. Comparando aqui agora alguns indicadores, a gente vê que no PL o Banco do Brasil está negociando a menos hoje, 5,5 vezes contra 7,7, PVP 0,85 contra 0,67, Dividend Yield 8,23% contra 11,19%, porém isso aqui reflete os últimos 12 meses e não o que a gente vai ter nos próximos 12 meses, e isso a gente vai calcular daqui a pouco na nossa planilha de preço teto. Margem líquida, o Bradesco está melhor, com 8,49% contra
7,81% do Banco do Brasil. No ROI, as duas estão muito parecidas, com 10,99% para o Bradesco e 11,97% para o Banco do Brasil. Crescimento de receita nos últimos anos, Bradesco sai na frente com 22,5%, mas o Banco do Brasil não fica muito para trás, com 18,01%. E no crescimento de lucros, 2,82% para o Bradesco e 13,16% para o Banco do Brasil. Bom, mas isso reflete principalmente o passado, né? E em relação ao futuro, quanto que esses bancos podem entregar de dividendos nos próximos 12 meses? É isso que nós vamos calcular agora na nossa planilha que vocês já conhecem. Mas antes disso, você já é inscrito aqui do canal? Se não, me dá essa força, estamos rumo aos 100 inscritos por aqui. Bom pessoal, aqui na nossa planilha já deixei pré-preenchidos os valores para nós, mas vamos falar um pouquinho sobre eles, né? O Banco do Brasil tem uma estimativa de lucro muito variada entre várias casas de análises hoje. Inclusive, nós fizemos um vídeo compilando todas essas análises, em que eu vou estar deixando aqui no card, em que a gente conseguiu enxergar todos esses lucros estimados por elas e chegar numa conclusão mediana entre todas, para que a gente consiga fazer essa projeção para o Banco do Brasil. Então, o lucro estimado que nós estamos utilizando hoje é de 28 bilhões, a quantidade de papéis do Banco do Brasil é de 5,7 bi e um payout de 35%, o que também pode ser variável nesse ano, chegando então num dividendo por ação de R$ 1,71, o que daria um preço teto para 6% de R$ 28,50, 8% R$ 21,38, 9% R$ 19,00 e 10% R$ 17,10. Levando em consideração que o Banco do Brasil fechou na sexta-feira negociado a R$ 21,20, a gente teria um dividendo para comprar hoje de 8,07% no Banco do Brasil. Então hoje o Banco do Brasil estaria sendo negociado abaixo do preço teto para 8%. Já o Banco Bradesco, eu utilizei a seguinte premissa. Peguei o lucro que ele conseguiu apresentar no primeiro trimestre desse ano, de 5,86 bilhões, e multipliquei por 4, né? Estimando que ele vai conseguir manter essa mesma lucratividade em todos os trimestres desse ano. Incluí aqui a quantidade de papéis do Banco Bradesco, 10,5 bilhões, e o payout que ele já distribuiu no primeiro trimestre desse ano, de 60%. Então ele conseguiria entregar R$ 1,33 por ação, o que daria um preço teto para 6% de R$ 22,14, 8% R$ 16,61, 9% R$ 14,76 e 10% R$ 13,29. Como o banco finalizou a semana negociado a R$ 13,83, então hoje ele estaria abaixo do nosso preço teto para 9%, nos mostrando então que com essas premissas de lucro e payout, o Banco Bradesco estaria hoje mais barato para a compra em relação ao seu preço teto. Ou seja, com o mesmo recurso investindo nas duas empresas, você conseguiria um pouco mais de dividend yield com o Bradesco do que com o Banco do Brasil. Porém, tanto o lucro quanto o payout do Banco do Brasil pode variar nesse ano, tanto para cima quanto para baixo. E como o valor que eu utilizei aqui foi um valor bem conservador, se esse lucro ou payout aumentar um pouco para cima, o Banco do Brasil já se torna mais interessante do que o Bradesco. Vamos analisar isso? Na questão do lucro, eu acho que não tem como o banco apresentar algo muito diferente do que esses 28 bilhões. Porém, no payout, a gente pode ver um payout mais elevado devido à questão do governo precisar dos dividendos do Banco do Brasil, em que já foi expressado pelo ministro da Fazenda que uma das formas do governo aumentar sua arrecadação sem aumentar mais impostos é através dos dividendos das estatais. Então pode haver uma pressão do governo dentro do Banco do Brasil para que ele mantenha ou até aumente o seu payout em vez de abaixar como os analistas estão imaginando. Então vamos supor que o payout do banco seja de 40%. O dividendo por ação já sobe para 1,91 e o dividendo para comprar hoje seria de 9,22%. Ou se, por exemplo, o payout do banco for para 45%, que era a banda máxima que ela tinha estipulada para esse ano, o dividendo por ação iria para R$ 2,20, fazendo com que o nosso dividendo para comprar hoje fosse para 10,37. Então é algo que a gente tem que prestar bastante atenção também. Quanto de payout que a administração do Banco do Brasil vai estar disposta a fornecer nesse ano. Bom, pessoal, então independente da ação que você escolha, essas foram duas empresas muito lucrativas e rentáveis na nossa bolsa nos últimos anos, com vários anos de experiência. O Banco do Brasil tem mais de 200 anos de história, já o Bradesco tem mais de 80 anos de história e principalmente elas vendem um serviço que é essencial para o nosso cotidiano. É um setor perene da nossa bolsa, mas você precisa ter muito cuidado com o preço que se paga, pois não é porque a empresa é boa e rentável que você vai pagar qualquer preço nela. O preço importa sim, você precisa tomar cuidado com isso. O cuidado que você tem que ter nas duas empresas é o mesmo, é a questão da inadimplência, que no Banco do Brasil é algo mais recente que está acontecendo agora e do Banco Bradesco passou algum tempo, mas tem a chance de voltar a aumentar agora, como a gente viu na inadimplência das grandes empresas que vem subindo no último trimestre. Mas entenda que esse é um ciclo comum no setor financeiro, em que as empresas aumentam a sua inadimplência, controlam a cessão de crédito, depois conseguem controlar a inadimplência, aumentam novamente a sua cessão de crédito e assim consecutivamente. Já no quesito dividendos, o Bradesco deve entregar uma constância maior nesse ano e no ano
ano que vem e o Banco do Brasil deve dar uma patinada até que haja o controle dessa inadimplência, mas logo depois ele vai voltar a pagar ótimos dividendos como sempre fez em toda a sua história. Então tenho certeza que qualquer uma dessas que você escolher para sua carteira vai te dar ótimos resultados no longo prazo. E se você quiser saber também qual que é a melhor seguradora para sua carteira, vou estar deixando o vídeo no card aqui, onde nós analisamos Caixa Seguridade e BB Seguridade para ajudar você a entender qual que é a melhor oportunidade nesse momento. E se você chegou até aqui, já deixa um joinha, se inscreve aqui no canal para que você apoie o nosso trabalho e não perca mais nenhum conteúdo que está por vir. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!